Olá você, querido irmão, querida irmã, mais uma vez, seja bem-vindo a nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina e nós já estamos na lição número 12, que tem o título Convivendo com os Outros. Uma lição extremamente prática para a nossa vida atual e o nosso convite é que você permaneça conosco no estudo de hoje. E hoje aqui com a presença aqui do meu amigo, pastor Marco Calderon, da minha amiga também, minha irmã Ruth. Tudo bem com o senhor, pastor? Tudo bem, Ruth? Uma honra estar com vocês depois de um bom tempinho. Já tá um tempinho, né? Que Sim. você não vinha. É a correria nossa, né, pastor? Tem muita Sim. coisa para fazer, né? Sim. Temos 3 reformas, enfim, muita coisa para fazer. Coisa boa. Vamos dar início, pastor. O senhor poderia orar, por favor? Com todo prazer. Bondoso Pai, queremos te agradecer por dar-nos a alegria de dividir este momento com nossos amigos que nos assistem através desta rede social. Queremos pedir uma bênção especial para cada família, para cada pessoa que participa e que compartilha a mensagem que é dividida através deste meio. Que teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento e que ao compreendermos tua palavra, nosso coração seja movido para fazer tua vontade. Nos dá tua paz, nos dá tua bênção e nos dá a alegria, Senhor, de ter um encontro contigo através de tua palavra. Amém. Te agradecemos tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Já a gente está encerrando a lição, né? Lição número 12. Depois dessa, a gente encerra esse estudo ciclo de Colossenses e Filipenses, né? Eu estava dando uma olhada, depois do próximo trimestre, depois do próximo que vai vir, o outro vai ser 1º e 2º Coríntios. Aí lá vem Paulo de novo. Vamos entrar em Paulo novamente. Então vamos, aprendendo com esse mestre. Lição número 12, convivendo com os outros. E o verso para memorizar está em Colossenses 4:6, que diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E o nosso guia de estudo, na sua introdução, ele fala o seguinte: quando as pessoas vivem e trabalham juntas, enfrentam desafios. Diferenças de opinião podem gerar tensões e dar origem a discussões. Quanto mais próxima for a relação, mais importante é que todos se entendam. As relações mais próximas, naturalmente, são as familiares. O lar, às vezes, é chamado de empresa familiar, uma forma interessante de descrever seu funcionamento. Há semelhanças entre administrar um negócio e cuidar de um lar. Em ambos deve haver consenso sobre valores, metas e objetivos. Todos devem se dar bem e fazer sua parte para que tudo funcione em harmonia. Os mesmos princípios se aplicam à igreja, que na essência é uma família ampliada. E na passagem dessa semana, Paulo nos apresenta princípios para guiar a família cristã, que funciona de maneira diferente de um lar romano típico. Além disso, ele oferece outros valores que se aplicam a diferentes relações sociais, tanto dentro quanto fora de casa, né? Então a lição dessa semana ela está focada no aspecto relacional. E o desafio da gente se relacionar com as pessoas. É fato que Deus nos criou para que a gente se relacione não só com Ele, mas a gente se relacione com tudo que diz respeito à criação, né? Inclusive com o nosso próximo. Mas se a gente imaginar que hoje a gente vive num mundo onde um mundo caído pelo pecado, é claro que esses relacionamentos eles apresentam desafios, né? Então é natural que a gente tenha desafios nos relacionamentos e é necessário que a gente tenha e siga alguns princípios para quê? Para que a gente possa aprender, às vezes, limites, aprender como lidar com as situações nesses relacionamentos. E aí, para a gente começar aqui, eu queria que o Flávio só colocasse também a imagem, né, da lição da semana, que ela é bem objetiva, né? Ela apresenta o quê? Aí eu vou dar a minha opinião e aí vocês fiquem à vontade. Um coração ao centro, pessoas de mão dadas, né? Representando uma união,
né, em torno de um coração, onde desse coração sai luz. A gente pode observar que pela sombra que aparece nos bonequinhos, né? Então ele sai luz desse coração. E aí o que acontece? Eu fiquei pensando, se essas pessoas de mão dadas representam união, e você tem um coração que teoricamente representaria Cristo, a gente vê que estar unido com um só propósito, que é olhar para Jesus, ou olhar para Cristo, a luz que Ele é, faz também, a gente pode fazer esse pensamento contrário, que faz também com que as pessoas que tenham esse mesmo objetivo, elas permaneçam unidas. Então, assim, que eu destaquei, né? Mas Ruth e pastor, fica à vontade. Se quiser acrescentar alguma coisa. Aí eu fiz umas coisinhas. Por exemplo, o coração no centro, né? Ele sugere que o que une as pessoas não é a força, mas o afeto. Lembrando que sentimento, quando compartilhamos, se multiplica. É como se o amor ali fosse um bem comum, não uma posse. Você nota que ninguém está... Eles estão em torno do amor. Sim. Né? Colocar o coração no centro é quase um manifesto com relações saudáveis. Precisa de cuidado, empatia, presença. O amor sustenta quando o cansaço chega. O amor reorganiza quando tudo parece fora do lugar. O amor cria ponte onde havia distância. O amor dá coragem para permanecer e também para mudar. O círculo, você nota que eles não estão assim em hierarquia. A posição é circular, isso, né? Aí significa o quê? Que não tem hierarquia. Aí está todo mundo na mesma posição, né? É como se o grupo se protegesse. E não existe distinção. Distinção, você está entendendo? A força do coletivo, que eles estão tudo de mão dada, né? Representa apoio mútuo. É a ideia de que quando estamos juntos conseguimos sustentar aquilo que sozinho talvez não conseguiríamos. Essa imagem lembra que vínculos humanos são uma fonte de força, não de fraqueza. Outra questão, e preste bem atenção, que nessa posição circular, o fato de não ter hierarquia significa que todos são importantes. Se um soltar a mãozinha ali, quebra. Quebra. Né? Quer dizer, comunhão, isso significa comunhão, não é só uma questão de união, é comunhão. Né? Quer dizer, união é estar junto, comunhão é compartilhar algo. Tem diferença, né? Aí outra coisa, é a questão do convite à responsabilidade afetiva. Quando um grupo se coloca ao redor do amor proveniente de Cristo, porque qual é a maior definição do atributo de Deus? Que Ele é amor. Então, as Escrituras nos ensinam que nesse processo de conhecimento da vontade de Deus, a orientação das Escrituras é que nossa vontade tem que ir ao centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente nos ame uns aos outros. Né? Então, é ali Deus no centro e nós em torno desse amor, dessa presença divina. Né? Então, isso chama a atenção para a responsabilidade afetiva, de nos amar realmente uns aos outros. E quando eu vi isso aí, sabe, eu fiquei pensando assim, na nossa tremenda responsabilidade. Porque se esse é o grande chamado do Evangelho, o que a igreja está fazendo realmente hoje? Certas questõezinhas que a gente vive dentro da igreja, vive por causa da nossa natureza pecaminosa, né? Nós somos pecadores. Mas pelo fato da gente conhecer a beleza do amor, a força do amor, a necessidade que a gente seja sal, que a gente seja luz, a nossa postura devia ser diferente em relação ao mundo. Que vai ser um dos temas que a gente vai falar aqui na lição, né? Então, essa imagenzinha, ela resumiu muito bem o estudo da semana. Da semana toda, como a lição fala de relacionamentos, né? E de diversos relacionamentos, porque não só a lição vai falar sobre marido e mulher como a base, diríamos, né? Isso. Para mim, isso nos remete ao princípio. Qual era o propósito com que Deus criou o ser humano? Deus disse, façamos o homem segundo nossa
Imagem e semelhança. Né? E então a imagem de Deus foi dividida, foi compartilhada. E quando eu penso, diríamos, na imagem que está apresentada, eu me lembro de Tiago. Tiago diz que Deus é luz, certo? E onde Deus está, as trevas vão embora, porque Ele é a fonte da luz. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus também é a fonte do amor. Sim. E diríamos que no propósito de Deus encontramos amor, encontramos unidade, porque quando Deus disse façamos o homem, os faz homem e mulher, e cria, diríamos, a base do relacionamento que é a família, e Deus disse os dois serão uma só carne. Sim. Né? Então, nesse sentido, diríamos, Deus vai mostrando qual seria o caminho, né? Sim. Agora, o pecado quebrou o relacionamento, quebrou a estrutura daquilo que Deus fez, né? E como o pastor falou, a lição do domingo, ele tem um título Marido e Esposa, e ela inicia falando o seguinte, ó, várias instruções para o lar cristão aparecem no Novo Testamento. Esses códigos domésticos, como são chamados, não impõem hierarquia rígida, mas apresentam diretrizes que tornam as relações mais equilibradas e edificantes para todos. E como nós estamos aqui no livro de Colossenses, já no capítulo 3, a gente vai para Colossenses 3, nos versos 18 e 19, que diz o seguinte: esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Já em Efésios 5, nos versos 22 a 25, Paulo também fala: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo a seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Paulo aqui apresenta também princípios de equilíbrio, né? E baseado, pastor, nessa questão que a gente vai estudar essa semana, né, da questão do relacionamento. O que é que Paulo apresenta aqui nesses versos em relação a esse relacionamento marido-esposa, né, esse relacionamento também de equidade, de equilíbrio? Essa pergunta é muito, muito interessante e muito relevante. Primeiro, Paulo começa falando no livro de Efésios, capítulo 5, verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa vai ser a base, certo? Todo ser humano, seja pai, mãe, filho, servo, ou escravo, ou amo dos escravos, como era a realidade da época do apóstolo Paulo, todos deveriam estar submissos ao Senhor. Então, a submissão, diríamos, é uma questão que a Bíblia apresenta, mostrando não uma questão, diríamos, de inferioridade, mas, diríamos, um princípio de liderança. E de complementar, um complementando o outro. Correto. Agora, diríamos, o modelo que nós temos é, diríamos, Cristo se submetendo ao Pai. Uhum. Paulo vai utilizar essa figura, né? O cabeça de Cristo é o Pai. Não porque entre a divindade exista uma diferença. O Pai é maior, o Filho é menor. Não, há uma submissão. Na questão da missão de porque Cristo. Porque tem, né? diríamos, um objetivo. Exatamente, na questão da missão. O objetivo da salvação do ser humano. O Pai oferece. Encontramos em João capítulo 3, verso 16, o Pai disse, eu vou enviar o Filho. Mas no livro de Hebreus capítulo 10, o Filho disse,
sacrifício e oferendas pelo pecado não te agradaram, mas eis-me aqui, eu venho para fazer tua vontade, o que está escrito no livro. Então, há uma submissão de parte de Cristo. O Filho se submete ao Pai e o Espírito Santo vai ser apresentado pelo Filho. Agora, falando dos relacionamentos, Paulo disse: o Pai é cabeça de Cristo, Cristo é cabeça do homem, o homem é cabeça da mulher, a mulher é cabeça dos filhos. Certo? Então, aí um princípio de liderança. Não de dizer que... Não de hierarquia. Mas não, de liderança. De liderança. Sim. Certo? Alguém, quando tem duas cabeças, o negócio funciona bem. Então, Paulo começa falando isso, certo? Sim. Tem que haver uma liderança. A liderança espiritual é dada ao marido, certo? O marido é chamado para ser o líder, o sacerdote e quem tem que guiar seu lar. Foi esse ideal que Deus deu no princípio. Mesmo que entra o problema do pecado, Deus disse: a cabeça do lar é quem? É o marido, certo? Agora, aqui é interessante como é tratado o relacionamento, porque Paulo vai dizer aqui: esposas, que cada um se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. No livro de Colossenses, Paulo vai dizer a mesma coisa, só que ele vai dizer: esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Certo? Então, não é que uma submissão pejorativa ou degradante. Agora tu vai fazer o que eu quero. O objetivo não é esse. Porque diríamos, nós encontramos o equilíbrio justamente na forma como é tratado o assunto, né? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa está sujeita em tudo a seu próprio marido. Agora, veja bem qual é o contexto em que diríamos, existe essa submissão por amor. A pergunta é: como é que o marido tem que se comportar? Não é um tirano que vai governar a casa. O desafio é que cada um de vocês ame a sua esposa como? Com amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja, certo? Então, Cristo amou a igreja de que maneira? Com amor sacrificial. Servindo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate, né? Aqui Paulo diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, santa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a preocupação de Cristo pela igreja foi, diríamos, trabalhar de tal forma, amou, como disse João 13:1 disse, os amou até o fim, certo? Estando Jesus com a igreja, Jesus a ama, dá a sua vida. Por isso nós dizemos que para nós, homens, é um desafio amar como Jesus. Certo? Eu estava dando uma olhada sobre essa definição do amor sacrificial, né? Que é o amor que o Paulo está falando, que o homem tem que amar a esposa. E eu fui dar uma olhada na definição, ó. Amor sacrificial é a forma mais altruísta de amar, caracterizada pela renúncia voluntária de interesses, necessidades ou até da própria vida em benefício do outro. É um amor incondicional e abnegado, exemplificado no cristianismo pelo sacrifício de Jesus, priorizando o bem-estar do próximo, sem exigir nada em troca. Quer dizer, não é um amor autoritário,
é um amor que se doa, que zela, que cuida, né? Então, Paulo em nenhum momento justificou o comportamento de que houvesse uma relação de dominação de um sobre o outro, mas era de complementação. Como foi em Gênesis, quando Deus fez o homem, depois ele disse que criou a esposa, a mulher, para que ela fosse uma complemento. Auxiliadora idônea. É bem simples, é só você imaginar o seguinte: diante de Deus, quem vale mais, o homem ou a mulher? Para Deus não tem esse negócio, não tem essa de quem vale mais. Os dois, Deus ama igualmente. Então, como a Ruth falou, Paulo não veio apresentar isso daqui com o intuito de dizer que deveria haver um domínio do homem sobre a mulher, uma relação de hierarquia, como o pastor falou, né? Mas meramente uma questão de liderança, não é isso, pastor? E os dois juntos, eles se submetem a Cristo. Os dois juntos, como está lá em Efésios 5, no verso 21. Perante Cristo todos somos iguais, certo? Não tem livre, escravo, homem, mulher, judeu, escita, todos temos o mesmo valor. Agora, como estamos falando de relacionamentos, certo? E a pauta é dada, diríamos, aqui na Escritura, Deus mostra como, certo? E eu encontro um equilíbrio interessante porque, vejam bem o que diz o livro de Efésios, o equilíbrio, que também tem a ver com necessidades emocionais inerentes à pessoa. Porque, diríamos, Deus não fala só do relacionamento, Deus também diz como as necessidades emocionais têm que ser supridas. Então, qual é a necessidade básica do coração da mulher? Ser amada. Então, Deus está pontuando isso. Maridos, amem a mulher como Cristo amou a igreja, certo? Ele vai explicar o como. Assim também o marido deve amar, verso 28 de Efésios capítulo 5, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, ao contrário, faz o quê? O alimenta. O homem gosta de comer bem, né? Pela boca cai o peixe, dizem, não é não? E o homem, diríamos, é fácil de ser ganho. Ele gosta de comer. E assim como cuida de seu próprio corpo, porque você cuida de seu corpo, cuida da sua aparência, toma banho, veste uma roupa simpática, gosta de um bom perfume, não é não? Então, como o homem cuida de seu próprio, como ama seu próprio corpo, o homem tem que fazer o mesmo, certo? Ao contrário, diz a Bíblia, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então, Cristo estava preocupado o tempo todo com quê? Conosco. Isso. Agora, Paulo, é interessante, pastor, a gente sabe que muita gente tem usado essa passagem de Paulo e tem distorcido, né? Querendo justificar determinados abusos, né, numa relação dentro do casamento, como se a Bíblia ensinasse isso. Que se o respeito que uma mulher tivesse ter ao seu marido fosse por conta da autoridade abusiva dele, né? Aqui no rodapé de domingo tem assim, ó: como podemos evitar fazer o que infelizmente foi feito ao longo da história, usar os princípios lindos expressos nesses textos e transformá-los em uma justificativa para praticar o mal, por conta dessa distorção da leitura da Bíblia, né? Aí eu coloquei assim, ó: o problema nunca foi o princípio, o problema foi o coração humano. Textos como Colossenses 3 e Efésios 5 falam de amor sacrificial, respeito mútuo e cuidado. Mas quando o coração humano busca poder, controle ou vantagem, ele pega até o que é sagrado e transforma em arma. A distorção nasce quando alguém lê submeter-se como subjugar, amar como possuir, liderar como mandar, respeitar como calar. Eu te digo porque eu conheço jovens
rapazes novos, e que eu tive que alertar meninas, cristãos, tá? Tive que alertar meninas para que elas entendessem que o abuso nem sempre se dá por uma tapa, por uma agressão física. O abuso também se dá por uma questão psicológica. Sim. E eu disse, preste bem atenção. Ele está usando expressões bíblicas para querer reafirmar uma autoridade. Um homem desse, para mim, está distorcendo a palavra, ele está te dando sinais. Entendeu? Eu tive que recentemente conversar com uma moça sobre isso aí. Ou seja, o mal nasce quando o amor é retirado da equação. A gente tem que entender que a Bíblia é um livro contextualizado. Então, há um contexto essencial. Paulo não escreveu esses textos para dar poder a um sobre o outro. Ele escreveu para transformar relações marcadas por desigualdades em relações marcadas por Cristo. Quando alguém ignora o contexto cultural, histórico e literário, abre espaço para interpretações abusivas. O filtro aqui deve ser Cristo. Se Cristo é colocado como cabeça e a gente entende como é que Cristo vê a igreja, a gente tem que ver o papel do homem dentro desse contexto. Claro, a referência é Cristo. É Cristo. Então, Cristo é o filtro. A referência é Cristo. E aqui eu encontro um equilíbrio, Ruth. Porque, diríamos, quando a gente vai no verso 31 de Efésios, na realidade, o verso número 33 de Efésios 5, a Bíblia diz: cada um ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Agora, aqui está, diríamos, o cerne da questão, né? A necessidade básica da mulher é amor. A esposa precisa de amor. Certo? Certo. É curioso que também a necessidade do homem é também expressar seu amor fisicamente. Certo? E a necessidade do coração do homem é se sentir respeitado. Isso. Certo? Esse é o tanque emocional. Como se enche o tanque emocional do homem? Um homem que é respeitado é capaz de fazer tudo por uma esposa a quem ele ama. Certo? Então, aí tem, diríamos, um equilíbrio, é uma avenida que não só, diríamos, coloca a base do relacionamento, mas que mostra, diríamos, quais são as necessidades emocionais dentro do relacionamento. Exatamente. Que tem que ser supridas. Porque não há espaço para o eu, você está entendendo? Isso. Há um espaço para o nós, onde os dois crescem. Porque Cristo, ele em nenhum momento, ele sendo a autoridade, ele expressou algo como humilhar, como oprimir, como manipular, como explorar, você está entendendo? E o filtro é ele. É a mente de Cristo tem que estar em nós. O nosso guia aqui, a lição, ele ainda diz assim, tem uma frase que eu achei muito bonita, que ela diz assim: um casamento cristão saudável é caracterizado por reciprocidade, diálogo, cumplicidade e harmonia. Isso mesmo. Que, diríamos, envolve essas duas questões. Isso. Amor e respeito, certo? Às vezes, quando decisões com implicações para toda a família precisam ser tomadas, pode ser apropriado incluir a quem? Os filhos na discussão. Mas os pais nunca devem brigar frente a eles. Aí já vamos entrando, diríamos, na próxima relação, né? E é interessante que também aí tem, diríamos, um contraponto, né? Porque Paulo disse aqui em Colossenses: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Certo? Mas está a outra parte. Pais. Não? Então são duas coisas. No primeiro relacionamento são duas coisas. No próximo relacionamento são duas coisas. No próximo relacionamento vão entrar duas coisas. Ele vai ir colocando as duas questões, né? Exatamente. É o equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Já com relação a essa... Partindo agora para a lição da segunda, né? Que ele já está agora falando dentro do contexto familiar, mas agora falando da relação de pais com os filhos, né? Deuteronômio 6,
dos versos 6 e 7, Paulo diz assim, ó, Paulo não, estou falando de Deuteronômio. Deuteronômio diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e levantar-se. Provérbios 1, versos 8 e 9 diz: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para seu pescoço. Provérbios 22, 6 diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ainda em Provérbios 22, só que agora no verso 15 diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E aí, Ruth, que princípios são esses apresentados aqui por Paulo, né? Em Deuteronômio 6:7, o princípio que eu identifiquei é a educação constante, relacional e centrada em valores. Os mandamentos devem estar primeiro no coração dos pais, ou seja, educar começa pelo exemplo. Ensinar os filhos deve ser intencional e contínuo, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. A educação não é um evento, mas um estilo de vida. O foco é transmitir valores espirituais e morais de forma natural, cotidiana e afetiva. Isso aqui em relação ao Deuteronômio, né? Sim. Aí, e qual a aplicação prática hoje? Se a gente fosse dizer, a gente deve testemunhar mais do que falar. O filho, ele capta mais, pesa muito mais o nosso testemunho do que só o nosso falar, né? Que adianta, tem que haver uma harmonia. É porque ele só escuta o que a gente fala depois, né? Então, se você quer que seu filho seja respeitoso, a gente tem que respeitar, demonstrar respeito, né, pelo filho. Outra questão, transformar momentos comuns em conversas significativas no carro, na mesa, né, antes de dormir. Criar pequenos rituais, uma oração curta juntos. A parte prática, né? Sim. Um versículo na geladeira, como foi o seu dia, menos celular, mais diálogo. Com relação a Provérbios 1, de 8 a 9, o princípio qual é? A importância da orientação e da autoridade amorosa. Quer dizer, o texto convida o filho a ouvir a instrução do pai e não abandonar o ensino da mãe. Pai e mãe aparecem como vozes complementares, igualmente importantes. Quer dizer, um não pode negar a autoridade do outro. A instrução dos pais é descrita como grinalda e colares, símbolos de honra, beleza, proteção. Quer dizer, a educação dos pais é um presente que enriquece a vida dos filhos. Com a aplicação prática para nós hoje, combinar regras e limites entre os adultos. Quer dizer, um não pode tirar a autoridade do outro. É isso mesmo. Você sabe uma das coisas, uma das grandes lembranças que eu tenho em relação à minha relação com o Israel? O pai dele viajava muito. Então, não importa se o Ayrton estivesse em casa ou não. Não havia mudança de comportamento no Israel. Era como se o pai estivesse presente. Em nenhum momento ele questionava a minha autoridade. O que é que fazia isso? Eu sempre atribuí ao temor ao Senhor. Então, eu acho que uma das grandes coisas que os pais têm que ensinar aos filhos é como amar a Deus. Porque se a gente consegue isso, a gente vai conseguir que Ele nos ame. Só há respeito à autoridade dos pais se houver temor ao Senhor. É que é interessante o que Deuteronômio... Vamos a voltar a Deuteronômio. Antes de ler o verso 6 e 7, o verso 4 e o verso 5 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O verso 5 diz, portanto, ame o Senhor, seu Deus, como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E depois vem a instrução. Certo? Então, primeiro o pai instrui ao pai e à mãe para, diríamos, eles amarem a Deus. Como? Com a mente, com o coração, com todas as suas forças, certo? Porque na Bíblia, aprender e ensinar usam a mesma palavra.
certo? Então, nós necessitamos aprender como? Fazendo o que Deus pede que nós façamos. E depois que nós aprendemos de maneira relacional, então Deus disse, você tem que incutir isso agora em seu filho. E Deus vai dizer como, certo? Então diz, estas palavras estarão aonde? Estas palavras que hoje te ordeno estarão na tua mente, no teu coração, certo? E você as inculcará a seus filhos. Delas falará quando? Quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando, ao deitar-se, ao levantar-se, porque outra lei de ensino e aprendizado é a repetição. É verdade. Certo? Então você vai repetindo. Por isso disse Provérbios, ensina a criança. Certo? Quando você ensina, você repete, você mostra de uma forma, de outra forma, ilustra, né? E aqui os recursos didáticos vão estar, diríamos, inclusos dentro do processo do ensino. Porque o verso 8 diz, também deverás amarrá-las como sinal na tua mão. Elas serão como frontais nos teus olhos. Você as escreverá nos umbrais de sua casa, nas suas portas. Então, é recurso didático. Deus trabalha com recurso didático. A criança vê. Deus, quando Ele ensina com símbolos. Né? Por que Deus faz o santuário? O santuário é uma parábola, é uma ilustração de maneira prática como é que Deus faria para eliminar o problema do pecado. E era um recurso didático que tinha que ser ensinado e passado às crianças. Certo? Então, no caso de Cristo, nós vamos saber que Cristo, seguindo o ensinamento de Deus, ele vai ir no santuário quando completa a idade. Quando completa 12 anos, ele vai ver o sacrifício. E o Espírito Santo mostra a ele e diz, você é o Cordeiro. Certo? Quando João vai aparecer, João vai dizer, aí está o Cordeiro. Ele que vai resolver o problema do pecado. Mas a mãe fez, diríamos, capacitada pelo Espírito Santo, e isso nós precisamos, diríamos, como pais, né? Ser capacitados. Para quê? Para ter sabedoria, porque estamos trabalhando, diríamos, com mentalidades diferentes, cada filho é um mundo diferente. Eu tenho 2, né? A gente vê a diferença, forma, né? A gente vê a diferença. Então, precisamos de sabedoria. Deus tem que nos ajudar para poder guiar, conduzir a nossos filhos, né? E por isso Paulo vai dizer o equilíbrio. Primeiro, filhos têm que obedecer a seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. E segunda coisa, pais, não provoquem a ira, porque às vezes nossa conduta não é coerente. Nós exigimos, né? É como aquele pai que está ensinando a honestidade, mas quando o pessoal vem a cobrar, diz, não, diga que não estou. E como o filho aprendeu, então o filho diz, meu pai disse que não está. Entendeu? Então, temos que ser coerentes nesse sentido, porque às vezes isso provoca a ira de nossos próprios filhos. E a questão o senhor falou da sabedoria. Porque no mundo que a gente vive hoje, há todo um contexto de desconstruir esse papel dos pais, né? Entendeu? De autoridade. Quando eu digo autoridade no sentido educacional, né? Também, né? E aí eles promovem assim uma ideia de que hoje o pai tem que aceitar tudo do filho, né? E a gente vê que, na verdade, Deus ele utiliza essa relação de pais e filhos para mostrar um pouco dessa relação nossa com ele. E se você cria filhos sem esse contexto, desse entendimento, no caso aí dessa relação,
você vai ver crianças aí completamente destituídas de princípios que vão nortear a vida espiritual dela. E aí é uma necessidade realmente que o papel, a função dos pais hoje, pai e mãe, de pedir muita sabedoria a Deus para conduzir, né, essa questão de como educar os filhos dentro da sociedade hoje que a gente vive. E quem não segue... Como pastor deve presenciar muito essa questão, né? Quem não segue o padrão que Deus dá e deixa que... Sim. Quer dizer, não cumpre sua função, porque Deus é quem vai mostrar os roles, certo? Quem não exerce sua função, quem não cumpre a missão, porque nós temos um modelo também, certo? Temos um pai, temos um modelo de pai. E na Bíblia, Deus continuamente diz: façam isto, assim vocês vão ser como seu pai que está no céu. É a linguagem que Jesus utiliza, né? Deus vai mostrar Ele como padrão para nós seguirmos o exemplo. Agora, se a gente não educa, alguém vai educar. Certo? Porque há necessidade. A criança está em crescimento, ela precisa aprender. Se você coloca o celular para a criança ser ensinada pelo celular, misericórdia, que instrução ela vai receber? Eu vi uma reportagem falando sobre por que muitos jovens cristãos saem da igreja, né? Quando chegam na universidade, né? Diz que uma das grandes razões é porque eles mesmos não conseguem sustentar a própria fé. No sentido assim, foram educados para pensar desse jeito, mas eles mesmos não sabem dizer o porquê. Aí na reportagem, o repórter fazia várias perguntas aos jovens. Eles explicavam a questão da salvação, mas assim, quando era para a parte prática, eles não sabiam como aplicar para eles. Não foram ensinados a pensar aí eu comecei, por si mesmo, né? Aí eu comecei a fazer isso com a Maria, sabe? Quando eu começo a estudar com ela, a liçãozinha dela e tudo, e eu faço aquelas perguntas de prática, ela responde, eu começo a estimular o cérebro dela, entendeu? Claro que é dentro da faixa da idade dela, né? Aí eu cheguei para ela e disse assim, quando você está orando, o que é que você pensa? Como é que você pensa Deus quando você está orando? Onde é que Ele está? Aí ela parou, olhou assim para mim, no céu. Eu disse, pois comece a pensar que Ele está do seu lado. Bem do seu lado, bem próximo de você. Porque Ele é um Deus de perto. Ele não é de longe. Então você, na hora que você estiver orando, você tente experimentar ser abraçada por Ele. Porque eu quero começar a trabalhar nela a questão do amor. Ela amar a Deus, não como um objeto a ser adorado, mas como um ser que realmente tem que ser importante na vida dela. Sim. E eu já consigo ver minha netinha de 4 anos sozinha no quarto, de joelho. Chegar no quarto dela, ela está orando. Entendeu? Então, assim, eu fiz um livro com ela, de pegar, assim, desenhos com crianças parecidas com ela, né? Com Jesus. E coloquei várias imagens. Ela chorando e ele abraçando. Ela orando e ele perto dela. Sabe? Numa linguagem bem dela. E ela começa... E eu sempre estimulo ela com livros, né? A cada 3 meses, quando eu compro a liçãozinha do trimestre dela, eu compro novos livros para ela. E eu acho interessante que tem... Ela hoje, ela pega o livro, ela diz, não, vovó, sou eu que vou ler para você. Claro que ela não sabe ler. Mas ela pega o livro e pela imagem, ela começa a falar. E dali eu vou vendo as expressões de fé dela. O que é que realmente ela está entendendo como vida espiritual, como Deus. Aí eu vou conversando com ela. Com certeza, está sendo diferente de como foi com Israel, como foi com Isabelle. Você está entendendo? Porque dessa geração de hoje... a pressão vai ser muito maior.
Porque Com a certeza. cada geração que vai passando, a desconfiança sobre a religião, sobre a fé, ela é maior, A desconstrução está sendo maior, né? E nós, como pais, a gente precisa entender isso. Sabe, a gente precisa fazer com que as crianças entendam o que foi a reforma protestante, não como uma coisa, um acontecimento histórico de briga entre igrejas, entre fé, mas como algo que a própria verdade, foi uma exigência para que a própria verdade fosse sustentada. Porque nós realmente somos chamados a ser reparadores de brecha, de verdades que haviam sido deitadas, verdades de Por Deus terra. que haviam sido deitadas por terra. E como é que a gente pode ser esses reparadores de brecha? A gente tem que entender o que verdades foram deitadas por terra. Por que elas foram deitadas por terra? E por que de nós é exigido um papel? Porque Deus disse, levanta-te e resplandece, né? Exatamente. Mas Porque- para isso a gente não pode entender a criança ou o filho ou o neto como uma esponja, só para absorver informação. Então eu saí atrás de livros para criança. Aí eu descobri que Spurgeon, ele tem sermões, ele tem todo um ensinamento para criança. Como trabalhar a criança. Ellen White tem também Muita coisa. muita coisa. Então eu vou E atrás dessas também na fontes. casa publicadora o pessoal pode Mas hoje, encontrar pastor, hoje eu muito vejo, material. por exemplo, hoje eu vejo essa mudança que foi feita no currículo da escola sabatina para crianças, para juvenis, foi espetacular. o Vivo Sem Jesus. Eu estava com o livro da lição da minha neta de O Rol do Berço, que eu disse, isso aqui não tem mais sentido para ela. Você está entendendo? Hoje o currículo mudou. Hoje uma criança de 4, ela vê um conteúdo de 4 a 6 anos. Existe o iniciante, que é o antigo Rol do Berço. Hoje existe o infantil, que é o de 4 a 6 anos. Então a minha neta que estava lá no Rol do Berço, eu via que aquilo ali era mingau demais para ela. Mas a igreja despertou. Então hoje ela está obedecendo, ela está seguindo a fase da criança. E isso é muito bom. E também ajudando os pais para que eles possam desenvolver sua função de pai, Você vê hoje... educando seus filhos como tem que Exatamente. ser. Você está vendo hoje a lição dos jovens discutindo apologética, hermenêutica, com os jovens. Então isso é maravilhoso, rapaz. É um despertar que está acontecendo. Para quem nos assiste, eu vou até aproveitar a oportunidade para explicar, porque, por exemplo, nós aqui estamos estudando a lição dos adultos. Adultos. Né? Mas a igreja, ela se preocupa com as todas faixas as de faixas idade. de idade. Né? Desde bebê. Desde bebê. Então, do mesmo forma como a gente está aqui tendo a lição do adulto, tem a lição para cada faixa de idade, para adolescente, para jovem. E a de jovem está espetacular. Então, se você Os meninos estão realmente refletindo, entendeu? A Bíblia. Isso é maravilhoso. E para quem nos assiste também, se você não conhece, mas se quiser, se você tem um filho, você tem um neto, deseja que ele vá participar todo sábado, a partir das 9 da manhã, nas igrejas. As igrejas, elas são divididas por classes, né? Por faixas etárias. E lá cada faixa etária tem uma professora, tem alguém que vai estar instruindo a criança e fazendo esse estudo. E pode também adquirir o material para seu filho, sua filha, na loja online da Casa Publicadora Brasileira. E aí você adquire o material conforme a faixa etária. Isso. E você vai ter uma guia, uma orientação que ajude você Ajuda os pais a saber como é que vai guiar e orientar e ensinar melhor seus filhos a cumprir esse papel que a lição de adultos está nos convidando a fazer. É isso mesmo. Dando continuidade aqui, a gente vai sair das relações de família e vamos para as relações de trabalho, né? Que é a lição de terça-feira. Colossenses 3, de 22 a 25, quando Paulo fala: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer a injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade.
Que princípios aí podem ser aplicados nessas relações de trabalho em geral? O fato de que o serviço que nós estamos fazendo, não estamos fazendo para nosso chefe, para nosso empregador, né? Às vezes nós buscamos agradar a pessoa, né? E às vezes há algumas relações que não são tão felizes, porque diríamos nós nos tornamos em pessoas que agradam somente a quem pode nos beneficiar. Mas diríamos eu acho que essa mentalidade é uma mentalidade pobre, né? Porque quando você faz pensando não só no seu interesse, mas no interesse coletivo para servir a comunidade, se trabalha numa loja, né? Quem é a pessoa mais importante? É o cliente, né? E quando você trata bem, você apresenta o produto, você faz dando o seu melhor. É óbvio que todos os que trabalham dentro do trabalho vão se beneficiar, né? Então eu acho muito válido isso que o apóstolo fala em relação a isso, né? Essa passagem de Paulo tem aberto muitas controvérsias, e as pessoas acham que Paulo aqui está apoiando a escravidão, né? A pessoa precisa entender que a Bíblia é um livro contextualizado. No contexto da escravidão aqui, a gente não pode ler a Bíblia com o nosso olhar ocidental. O contexto de escravidão deles lá é diferente do contexto que nós conhecemos. Os escravos lá, eles recebiam salário. Muitos deles, quando chegasse com 30 anos, eles poderiam ser emancipados, né? Tinha deles que... Dentro do povo de Israel. Porque na sociedade não, romana... mas nós estamos falando da romana mesmo. Porque existia toda uma cultura de escravidão romana que, vamos supor, se Paulo fosse abertamente questionar, isso iria atrapalhar até a divulgação do evangelho, né? Então, o que é que Paulo trabalha neles? É a questão de que dentro ali da comunidade cristã, ninguém era superior ao outro, né? Ninguém era superior ao outro. Então, ele começa a trabalhar alguns princípios, quer dizer, Ele condena o serviço só na aparência. Quer dizer, você não pode estar fazendo o serviço bem feito só porque o seu senhor está olhando para você. Por isso que ele diz, né? Faça com cuidado, né? Um trabalho sincero, responsável. Não fazer o mínimo só para cumprir tabela. Não agir diferente quando o chefe está ou não está presente. Ser confiável, ético, transparente. Tudo isso era o que Paulo estava dizendo, porque é isso que o cristianismo ensina. Que nós devemos ser éticos. Nosso Deus é um Deus ético, né? Trabalhar com propósito não apenas por obrigação, quer dizer, como para o Senhor. Ver o trabalho como contribuição, não como castigo. Buscar excelência, não perfeccionismo. Entender que o valor do trabalho não depende do status social. Justiça e respeito nas relações com autoridades, né? A instrução, senhores, tratem com justiça e equidade, né? Se aplica hoje a líderes, gestores, empregadores, qualquer pessoa. Isso inclui remuneração justa, ambiente seguro, respeito à dignidade humana, comunicação clara, ausência de favoritismo, responsabilidade moral mútua. Paulo afirma que todos responderão a Deus por suas ações. No ambiente de trabalho, isso se traduz por responsabilidade ética, prestação de conta, honestidade, evitar abuso de poder, evitar exploração. Trabalho como espaço de testemunho. O modo como trabalhamos hoje reflete nosso trabalho, nosso caráter, nossa fé, nossa visão de mundo. Paulo não está falando de religiosidade, mas de coerência, né? Paulo transforma relações de poder em relações de dignidade, responsabilidade, amor prático. Ele não legitima a escravidão, ele planta sementes que ao longo da história ajudariam a derrubá-la. Quer dizer, quando ele dá a orientação, né, a Onésimo para receber, né? Era exatamente isso que eu ia dizer, né? Receba como um irmão. Ele não estava... Filho, ele trata como filho e irmão. Ele usa as duas expressões lá em Filemon. Né?
Porque os princípios hoje, como antídoto, é contra a exploração, contra o abuso de autoridade, desonestidade, desumanização no ambiente de trabalho. Ele nos chama a construir relações profissionais marcadas por respeito e justiça própria. Então ele dá orientação tanto ao servo como ao Senhor. Que é o mesmo princípio que ele vem aplicando. A um, ele chama ao outro. De igualdade. De honestidade e de igualdade. Então, Paulo, ele não entrou combatendo a escravidão por conta do próprio contexto cultural dos romanos. A vida administrativa de Roma era em cima da escravidão. Agora, a gente tem que entender que a escravidão daquela época não é a nossa mesma. É uma realidade bem Entendeu? diferente. Era bem diferente. Que a gente imagina do que é escravidão. Os escravos lá romanos, eles estudavam. Eles tinham um grau de instrução. Eles eram estimulados até a estudar. Aqueles paidagogos que chamam, muitos deles eram escravos. Orientando, ensinando os filhos dos senhores. Você está entendendo? Uma coisa que você não viu na escravidão do nosso contexto. Então, ele tem que entender isso aí. A Bíblia é um livro contextualizado, tem que estudar o contexto em que Paulo estava. Agora, ele não estava apoiando a escravidão, muito pelo contrário. Ele estava trabalhando uma relação de amor, de respeito mútuo entre servo e senhor. Porque essa realidade também vai ser alcançada pela igreja. Exatamente. Né? A igreja vai alcançar, diríamos, senhores que tinham seus escravos, né? Senhores que tinham seus servos. No céu tem hierarquia, pastor. Tem, mas as diríamos, pessoas têm que entender. falando do que como a Bíblia chega para alcançar as pessoas no lugar onde elas se encontram, certo? E então o Evangelho vem para quê? Para ressignificar o papel da mulher. Por exemplo, Cristo vai devolver a dignidade da mulher. Porque nos dias de Cristo a mulher era pior que um objeto. Exatamente. Certo? Era colocada no mesmo nível de um escravo. O testemunho dela não tinha validade. Entendeu? Então, aqui o que a Bíblia vai fazer é mostrar que, diríamos, Deus tem uma função importante para cada um. E Deus vai recompensar a cada um. Porque a mim me chama a atenção o que Paulo disse aqui no livro de Colossenses. Servos, obedeçam em tudo, servindo. Eu marquei as coisas que me chamaram a atenção, né? Servindo, com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que coisa? Aí ele coloca um estímulo interessante. Ele disse, vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. O Senhor tem uma herança para vocês. Vocês não estão simplesmente prestando um serviço. Se você está prestando um serviço para o Senhor vai dar a recompensa. Certo? Agora, o equilíbrio que nós falamos, ele disse para os senhores, né? Senhores, tratem seus servos como? Com justiça. Exatamente. Com igualdade. Né? Sabendo que vocês também têm um Senhor no céu, certo? Então, se não há justiça, se não há igualdade, se não há amor no relacionamento, se o Senhor vai explorar, então tem um Senhor que está vendo no céu, certo? E cada um vai receber, diríamos, a recompensa segundo sua atitude. Depois ele vai entrar, diríamos, na parte prática, né? Do relacionamento com Deus, que afeta também nosso relacionamento vertical, afeta nosso relacionamento horizontal. Por isso ele vai passar ao tema da oração. Isso. Né? Orem, vigiando em oração, com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Aí ele está falando de quê? Da realidade que ele estava vivendo. Ele estava preso, certo?
Para que mais a visão missionária de Paulo, né? Para que quero que orem, meus irmãos? Para que Deus nos abra a porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, né? Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer, né? Sejam sábios no modo de agir com os de fora. Aproveitem bem o tempo, que a palavra de vocês seja agradável. Aí ele vai chegar, diríamos, ao ponto que é o verso áureo da semana, né? Que sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um, porque nós temos uma mensagem que comunicar, temos uma esperança para compartilhar, para aquele que perdeu um ser querido, para aquele que está triste, para aquele que não sabe qual é o caminho, para mostrar que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós e que Ele quer que nós possamos usufruir da eternidade com Ele. E a humildade de Paulo aqui também é interessante, né? Eles orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Isso. Ele pede sabedoria, né? Ele ora pedindo para que os irmãos também orem por ele, para que ele tenha sabedoria na mensagem, né? E aí, já contextualizando essa questão da oração e da lição da quinta-feira, de sábios no modo de agir, né? Que Paulo fala exatamente como a Ruth falou. Ele vem trazendo essa questão creio, demonstrando que todo o contexto que ele vem apresentando é um contexto de igualdade, porque ele chega assim, é como se ele estivesse fazendo aquele arremate final. Diz, vocês estão ouvindo aqui as minhas orientações, esses princípios que está aplicando, pronto. Pois orem uns pelos outros, sejam sábios no modo de agir, né? E assim, por que é que Paulo fala que é tão importante ser sábio nesse modo de agir, né? Que sem sabedoria a gente não consegue construir um bom relacionamento. E né? o nosso comportamento pode fechar portas. Pois, pronto. Também. Nosso comportamento pode fechar portas. A gente não sabe às vezes. Por isso que ele diz assim, em relação aos de fora. Com os de fora. E aproveite bem o tempo. Até porque a gente não sabe se a gente não tem o conhecimento do minuto seguinte. A gente tem um conhecimento do que passou e do nosso presente. A verdade mesmo, as pessoas observam mais a maneira como a gente se comporta do que o que a gente fala. Sim. Né, a gente deve ser o livre, a Bíblia aberta mesmo para quem não conhece, né? Através do nosso testemunho. Em relação àquilo que tu falaste, Wesley, disse o apóstolo Pedro, né, falando acerca dos relacionamentos entre marido e mulher. Maridos, vocês igualmente vivam a vida como um lar, com discernimento. Outra versão diz com sabedoria. Sim. Dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e porque ela é co-herdeira da vida, da graça da vida, né? Assim, vossas orações não serão interrompidas. Interessante que o relacionamento, certo, afeta nossas orações. Sim, entendi. Entendeu? Então, precisamos de sabedoria. Nestes dias, os relacionamentos estão cada vez mais complicados. Viver a vida no mundo está cada vez mais desafiador, né? Eu achei muito pertinente essa frase aqui no finalzinho da lição de quinta-feira, que diz assim: só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas, no momento certo, com o propósito certo e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos compartilhar. E é isso. Só o Espírito Santo pode nos dar essa sabedoria, né? Isso. Porque a bem na verdade, ele hoje é quem exerce esse papel aqui conosco, né? E um dia a gente sabe que quando os 4 anjos eles liberarem os 4 ventos dos 4 cantos da terra, a gente vai ver
que seria um mundo sem o Espírito Santo, né? Como Verdade. será? Sem a proteção, Sem né? a proteção do Espírito Santo. E o que nós vemos que o mundo está piorando porque está faltando sabedoria, né? Faltando sabedoria. Está faltando sabedoria. Às vezes, diríamos, o ímpeto de uma pessoa, o capricho, ou não diria o capricho, seria a vontade de uma pessoa por querer impor o que ela quer, Sim. que está trazendo tanta desgraça para tantas famílias, né? Pastor e Ruth, considerações finais de vocês? O senhor faz, que aí eu vou fazer a oração final, né? Eu Ok. faço um final. Ok? Eu acredito que nós temos um grande desafio, né? Cada membro da família deve sentir sobre ele que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte, certo? Estamos falando de pai, mãe, filhos e nos relacionamentos de trabalho, né? Em ajudar em quê? No conforto, na ordem, na regularidade de nosso lar. Não devem trabalhar um contra o outro, porque o Senhor não nos colocou para quem vive um contra o outro não vive uma vida feliz, né? Todos devem empenhar-se unidos numa boa obra, de se encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade e paciência, falar em tom calmo, baixo, evitando confusão, cada um fazendo o melhor para aliviar o fardo da mãe, do pai, do irmão, do amigo, do semelhante. E todos, desde criança, nós necessitamos ensinar duas coisas: aprender a amar e aprender a servir. Porque nós estamos preparando cidadãos para dividir a eternidade com Deus. Verdade. Certo? E eu acredito que é isso que Deus espera de nós também. Que nós o amemos, que nós o sirvamos de coração e que vejamos o modelo que nós temos, que é Cristo. Cristo é o modelo de como nós podemos tratar as pessoas, como podemos falar para elas, como podemos nos relacionar, como podemos nos interessar por elas, para ganhar elas para Jesus. Amém. Antes de orar, me deixem só ler essa parte aqui de sexta-feira. Está no livro Testemunhos para a Igreja. Devemos deixar Cristo entrar em nosso coração e em nosso lar se queremos andar na luz. O lar deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultive as afeições, em vez de serem sistematicamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Devemos esquecer-nos a nós mesmos, sempre procurando oportunidade, mesmo em coisas pequenas, para mostrar gratidão pelos favores recebidos e estar atentos para observar oportunidades para animar outros, confortando-os em sua tristeza e aliviando-lhes as cargas, para mostrar por mostras de terna bondade e pequenos atos de amor. Amém. Eu acho que aqui diz tudo, né? O mais importante que eu achei aqui, que saltou os olhos, é o lar deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Um pequeno céu na terra. E a base de tudo é o quê? É o amor. De todos os dons que o apóstolo Paulo elenca, em 1 Coríntios 13, ele diz que tudo passará, até mesmo profecia, mas o amor, ele permanecerá. Então a gente tem que buscar o amor, um amor que se revela através do perdão, da reconciliação, procurar realmente, né, dentro do lar, cultivar, pelo menos dentro do ambiente do lar, cultivar para que através dessa experiência no lar a gente possa levar isso para o ambiente de trabalho, para a escola e mesmo para a própria igreja, né, como um reflexo. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai querido, pela riqueza, Senhor, de orientação, de exortação que encontramos na Tua Palavra. É luz para nós, Senhor, é lâmpada para o nosso caminhar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo o mal. Abençoe cada família, cada pessoa, Senhor, que entrará em contato com esse podcast.
Amém. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar os corações e mentes e mais pessoas, Senhor, se interesse pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua presença em suas vidas. Amém. Usa-nos como instrumentos Teus, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa também os meninos desse estúdio, suas vidas, suas famílias. Nós te pedimos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Amém.